bom dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. É com muita alegria que iniciamos mais uma semana estudando e refletindo sobre as lições do Espírito Emmanuel, pela mão de Chico Xavier. Estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 126, cujo título é Ídolos. E o comentário de Emmanuel é baseado na seguinte mensagem, na seguinte passagem do Evangelho, em Atos 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Emmanuel diz o seguinte: os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitar representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. E vejam, meus amigos, que mensagem importante de Emmanuel. Como sempre, Emmanuel nos propõe uma releitura da nossa religiosidade, o nosso amadurecimento no campo da religião. E essa é mesmo a proposta da doutrina espírita. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Kardec que a proposta do espiritismo, do ensino dos espíritos, é que nós, já numa outra fase de evolução espiritual da humanidade, possamos adentrar, avançar mais passos dentro da nossa religiosidade, da nossa relação com Deus, a partir de conceitos e compreensões mais sofisticadas acerca do mundo, das leis divinas, das leis naturais, de modo que nós possamos elaborar em nossas vidas conceitos e comportamentos que aprofundem essa nossa relação, essa nossa proximidade com Deus. E é por isso que Emmanuel seleciona essa passagem do Evangelho para propor uma releitura do problema da idolatria. Porque vejam, a idolatria era um problema já enfrentado por Moisés. E qual que foi a solução de Moisés? Recomendar que nós não adorássemos estátuas de pedra que representavam animais, outras divindades, para fixarmos a nossa adoração em Deus. E é evidente que essa lição ainda é importante para nós ainda hoje. Por quê? Porque muitos de nós ainda adoramos pessoas, nós espíritas também. Adoramos expositores, médiuns, santificamos médiuns e nos esquecemos que o norte de nossa vida, o norte da nossa religiosidade é Deus e não as pessoas encarnadas aqui na Terra, ainda que sejam belos exemplos, mas que não deixam de ser ou espíritos imperfeitos numa bela jornada na Terra, ou espíritos superiores, mas que não são Deus. E nós muitas vezes adoramos a pessoas, a religiosos, a políticos, a artistas, nos esquecendo que o foco da nossa vida é aprofundar a nossa comunhão com Deus, que nós podemos sim amar as outras pessoas, admirar as outras pessoas, mas adorar apenas a Deus. Porque Deus é o único norte infalível que nós podemos ter em nossas vidas.
o único caminho que nos assegura a felicidade infalível, que esse é o roteiro da proposta de Jesus, quando nos apresenta o verdadeiro Deus de amor para nossas vidas. Então, esse pano de fundo é sim importante para nós. Nós não podemos perder isso de vista e ainda precisamos caminhar quando esse é o assunto. Mas Emmanuel nos chama a atenção para um outro ponto, um outro prisma dessa matéria, que é um prisma que toca fundo a nós espíritas. Porque é muito comum nós acharmos que pelo simples fato de sermos espíritas, já desenvolvemos uma espiritualidade superior, por exemplo, à de nossos irmãos de outras religiões. E achamos que por não termos imagens, por não termos eventualmente estátuas de santos, enfim, nenhuma representação desse tipo, já estamos automaticamente numa esfera de religiosidade superior, o que não é verdade. E esse é o alerta de Emmanuel para nós, que nós precisamos combater a idolatria em todas as suas formas, e que uma das formas mais perigosas não é a idolatria que é materializada nos altares, mas sim, como diz Emmanuel, aquela dos ídolos mais perigosos que lhe perturbam a visão e o sentimento. E aí Emmanuel vai chamar a nossa atenção para as coisas, pessoas, assuntos, temas, atividades aos quais nós sacrificamos o nosso interesse, a nossa paz de espírito, o nosso valioso tempo. No que investimos na nossa vida? O que nos causa inquietação em nossa vida? O que é a angústia que eu carrego comigo hoje, nesse início de semana? O que eu carrego comigo? Essas questões nós precisamos fazer a nós mesmos, porque o alerta de Emmanuel é que muitas vezes nós nos assoberbamos com problemas que na verdade são sacrifícios aos ídolos e não a Deus. Porque nós corremos a corrida da vida atrás do interesse material imediato, nós nos esfalfelamos para alcançar esses interesses, nos regozijamos de alcançá-los, quando na verdade o nosso propósito aqui é envidarmos esforços na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral, no nosso aprimoramento interior, para nos colocarmos em paz com Deus. E quando nós colocamos isso em propósito e fazemos uma leitura sincera sobre a nossa vida, nós percebemos que nós estamos, em grande parte, sacrificando a nossa vida aos ídolos, aos falsos ídolos. E é por isso que Emmanuel destaca que os primeiros lugares do mestre, o que é esses primeiros lugares? É quando, no casamento em Betseda, as mães de alguns de seus apóstolos, a mãe de 2 de seus apóstolos, se acercam de Jesus pedindo que um se sentasse à direita dele e o outro à esquerda, no reino dos céus. E Jesus responde dizendo para que buscassem, na verdade, os últimos lugares, porque os últimos seriam quem fosse rebaixado na terra, seria exaltado no reino dos céus. Ou seja, aqueles que aqui na terra não buscassem os louros da vitória terrena do interesse material, seriam aqueles que estariam buscando, na verdade, o seu aprimoramento interior e ocupariam os primeiros lugares no reino dos céus, onde as prioridades são outras. Portanto, Jesus nos dizia, olhe, foquem no agora para receberem depois. Ou seja, foquem em trabalhar agora pelo que vocês poderão colher depois. E não foquem no agora para receber já agora as recompensas materiais que não levaram para o outro lado. Então vejam, vou ler de novo o que Emmanuel nos recomenda. Que os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Então não são só os altares de pedra, são também essa busca desenfreada por vencer na terra e não vencer a vida, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E continua Emmanuel, não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre. É escapar de grosseira posição adorativa. E Emmanuel conclui de forma muito bela, com aquele que é sempre o nosso modelo e guia, que é Jesus, que jamais admitiu nenhuma vitória na terra para que pudesse vencer os séculos. Aceitou a cruz da vergonha
com humildade e resignação, sabendo que qualquer vitória naquele campo terreno seria uma posição grosseira de falsa adoração. E na verdade ele sabia que precisava aceitar a derrota na terra para vencer os céus. E esse é o recado para nós. Vencemos no céu e não na terra. Envidarmos os nossos esforços na terra para sermos melhores e não para nos angustiarmos com as vitórias temporárias do nosso plano material. Não, não é esse propósito que nós espíritas devemos viver, porque se nós vivemos pelos interesses da matéria, estaremos, na verdade, nessa falsa e atávica posição de adorar os ídolos. Então, eram essas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, agradecendo ao querido Espírito Emmanuel por páginas tão belas que nos convidam a uma reflexão tão profunda e que nos permite efetivamente nos tornarmos espíritos melhores na nossa caminhada. Fiquem em paz, que o nosso querido Mestre e amigo Jesus nos acompanhe hoje e sempre.